Oi, lobinhos e lobinhas, vamos falar da nova subscrição do MXRF11. Sim, vai haver mais uma subscrição do MXRF11 esse ano. A gente já teve uma subscrição que foi a 8ª emissão do MX, lá em junho, julho, se não me engano, e agora vai ter mais uma. Para quem já é cotista, a gente recebeu um e-mail de votação para aprovar essa subscrição. Ele é o fundo mais queridinho, ou pelo menos o mais popular da bolsa. Ele tem quase 1 milhão de cotistas. Ele tem uma liquidez muito alta. Quando a gente pensa no MX, sem dúvida nenhuma, ele é o melhor fundo de base 10 que a gente tem. Quando a gente fala base 10, para quem não entende, é simplesmente os fundos imobiliários que custam até R$10. Ele é o melhor, só que nesse momento ele tá ruim de comprar. Vamos ver por quê. Atualmente o valor dele tá R$11. Ou seja, o valor patrimonial dele, que é de 9,87, atualmente ele tá com PVP de 1,11, o que significa que ele está 11% mais caro do que ele deveria. Quando a gente pensa no MX, a gente pensa num fundo imobiliário que tem mais de 10 anos de mercado, ou seja, ele já tem um bom histórico e ele vem fazendo essas emissões, e essas emissões fazem com que ele consiga melhorar os dividendos, porque ele vai fazer novos investimentos. Quando a gente olha até o histórico de dividendos desse fundo imobiliário, a gente consegue colocar em vários anos aqui, a gente pode olhar, ele vai subindo um pouquinho a média, olha, em 2020, olha, 7 centavos, vários meses seguidos de 7 centavos, 6 centavos, depois ele foi aumentando. Ou seja, esse é um processo natural. Quanto mais tempo a gente tem de vida do fundo imobiliário, mais a gente consegue olhar e verificar que a longo prazo, esse fundo ele vem entregando e vem aumentando os seus dividendos. Isso é bem claro, olha, aqui basicamente diversos meses de 7 centavos, aqui ó, de 8 centavos, 7 centavos já foi melhorando, aqui ó, 10, 11 centavos, aqui 12 centavos. Ou seja, é realmente uma escadinha. O MX ele é um excelente fundo, sim. Eu não compro ele há algum tempo, somente na subscrição que está fazendo sentido. E agora, na bolsa, e comprar a R$11 é um valor que está muito alto. Talvez não faça sentido para muita gente, não faz sentido para mim. Mas na subscrição, normalmente, as subscrições, que é um processo natural dos fundos imobiliários de aumentar o portfólio dele. Isso é um evento que os fundos imobiliários fazem para arrecadar novos investimentos, para fazer novos aportes, em aumentar o portfólio. Normalmente, ou é em novos imóveis, no caso do MX, é para novos CRIs, provavelmente, ou para compra até de outras cotas, porque ele também investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, ele quer aumentar o portfólio dele. Ele é um fundo imobiliário que tem uma liquidez muito alta. Quando a gente olha aqui, 11 milhões, sem dúvida nenhuma, deve ser, se não a maior, uma das maiores liquidez de fundos imobiliários. Ou seja, ele é o mais seguro que a gente pode dizer. Se você comprar, você vai conseguir vender. Sobre a subscrição, a gente já teve uma esse ano. Ela, no final das contas, saiu a R$10,35 e na época o valor do MX estava R$10,79. Ou seja, saiu com um desconto aí. Hoje, será que ele vai sair a R$10,35? A R$10,35 vale muito a pena, o valor dele tá R$11. Vai fazer muito sentido. Provavelmente eu vou participar dessa subscrição sem dúvida nenhuma. Quem é cotista recebeu um e-mail ali para votar se você aprova ou não aprova essa subscrição. Normalmente os cotistas eles podem fazer essa votação para indicar para o fundo, putz, eu quero que vocês aumentem o portfólio. Putz, eu não quero que vocês façam novos investimentos, senão você vai diluir minhas cotas. Quando a gente fala diluir, teoricamente como que funciona? O MX hoje ele tem 1 milhão de cotas. Se ele vai fazer a subscrição, digamos que ele vai para 1.600.000 cotas. Isso aqui é só um exemplo para efeito de entendimento. Quando você aumenta a quantidade de cotas, teoricamente, se não entra novos recursos, novos aluguéis ou novos rendimentos para o MX, se no mês passado, quando tinha 1 milhão de cotistas, e no mês seguinte vai ter 1.600.000 cotistas, significa que não será o mesmo dividendo. Se no mês passado recebeu 10 centavos, nesse mês vai receber 8 centavos cada um. Houve uma diluição. Mas isso só acontece se não entram novos recursos, que seriam dos novos investimentos do próprio MX. Então ele foi lá, fez a subscrição, arrecadou todo o dinheiro que eles precisam. No caso dessa subscrição, ele já tem um documento que é uma proposta aqui da administradora, o quanto que eles querem arrecadar nessa nova subscrição, e a gente tem até o dia 24 de outubro, semana que vem, para finalizar essa votação, para dar andamento na subscrição. Essa que vai ser a nona, eles querem arrecadar 600 milhões. E eles falam aqui
que eles podem até aumentar em 25% a quantidade de cotas iniciais ofertadas. A gente não sabe o valor ainda da subscrição, a gente não sabe as taxas de proporção. Isso aqui foi simplesmente uma votação do MX, da administradora do MX, no caso o BTG, para saber se os cotistas querem essa nova subscrição. E com certeza tem muito espaço para crescimento do MX. Por ele ser o fundo imobiliário que tem a maior quantidade de cotistas, uma liquidez absurda, o MX hoje ele tem um patrimônio muito grande, de 2,6 bilhões. Mas por ele ser o que tem maior cotista, por ele ser o que tem a maior quantidade de cotistas, por ele ser o que talvez tenha um dos maiores quantidades de liquidez, sem dúvida nenhuma, esse valor aqui ele tá baixo. Ele poderia ter um patrimônio muito maior, ainda mais porque ele vem fazendo essas emissões, e essas emissões fazem com que ele possa aumentar o portfólio dele. A gente sabe que tem outros fundos imobiliários na bolsa que tem um patrimônio muito maior, de 4, 6, 7 bilhões de reais, e não tem essa quantidade de cotistas, e não tem essa quantidade de liquidez, enfim. Então ele tem muito espaço para crescimento. Ele é o melhor base 10? Sem dúvida. Ele tá ruim de comprar? Sem dúvida. Putz, por ele ser o melhor base 10, você compra a qualquer preço? Não. Imagina que você vai comprar uma casa no bairro que você quer. O valor da metragem que você quer, digamos que é 200 mil reais a casa. Só que você viu uma casa linda, bonitinha, na metragem que você quer, a 400 mil reais. Ou a 300 mil reais. A casa, ela não vai deixar de ser boa. Ela só tá acima do preço. Talvez você olhe para essa casa e fala, putz, não faz sentido eu comprar essa casa porque ela tá muito cara. Ela não deixa de ser uma casa boa aonde você quer. Ela não perde os valores que você quer. Ela só tá ruim de comprar pelo valor. Basicamente é isso. A gente não tem muitas informações da subscrição. A gente vai ficar acompanhando. A votação vai terminar semana que vem. Assim que a gente tiver outras informações, como o preço da cota, a taxa de administração, eles infelizmente cobram a taxa de administração, que é a taxa de distribuição dessas novas cotas. Alguns fundos imobiliários, já fiz aqui no canal algumas subscrições, falei sobre algumas subscrições que eles não cobram essas taxas. O MX cobra, então, se o valor da cota for R$10,20, vai ter alguns centavos a mais ali que vai ser essas taxas, mas ainda assim vai valer a pena. Pessoal, é isso sobre o MX, a gente vai ficar de olho em todas essas informações. Ele é um excelente fundo, ele vem melhorando ao longo do tempo, e isso é importante, ele tem histórico. Ter histórico é muito importante, porque você consegue saber que a gestora, a longo tempo, está fazendo um bom trabalho, está entregando resultado ano após ano, mês após mês. Tem outros fundos imobiliários que tiveram diversos IPOs recentes e você não tem histórico. Pô, mas está entregando 16, 17% ao ano. Excelente, mas é 1, 2, 3 anos. A gente não sabe quanto tempo esses fundos vão conseguir permanecer com esse rendimento, com essa entrega. O MX não. O MX já é uma prova, ele já foi validado. Então ele já é um fundo imobiliário seguro. Putz, ele já está 10 anos entregando resultado. Caramba, a gestora sabe o que está fazendo. Deixa aqui nos comentários se você vai participar dessa subscrição. Você sabia que vai acontecer mais uma subscrição esse ano ainda? Não esquece de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal. Eu agradeço a companhia de todos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.